Olá a todos, eu sou Daniel Coimbra e sejam bem-vindos a mais um programa Sobriedade em Foco. Hoje com a presença do Sr. Natalier Pereira Coutinho, que é educador físico e atua dentro das instituições voltadas para tratamento da dependência química. Natalier, seja bem-vindo. Obrigado. Né? E com relação às aulas de educação física, os alunos gostam dessa atividade? Como que é a aceitação desse público frente a essas situações? Joia. Daniel, boa noite, obrigado pelo convite. Daniel, geralmente a gente tem bastante restrições no início, tá? Porque é um público que não teve muitas experiências com atividade física, tá? Teve uma experiência bastante distorcida, tá? Então, nesse começo, ele tem um pouco de restrição sim, mas com bastante conversa, explicando para o meu aluno, né, como que isso pode ser bom para ele. Ele vai começando a entender essa dinâmica, vê também vários outros alunos fazendo a aula, vendo que está sendo importante no processo de recuperação, e aos poucos ele começa a acatar. Não é a grande maioria, tá? Posso dizer para você, mas uma grande parcela no início dá um pouquinho de trabalho. Ok. E a metodologia que você utiliza, como que isso é aplicado? Tá joia, Daniel. Dentro das comunidades, Daniel, eu tenho três ideias de trabalho, tá? Uma delas é um trabalho mais individualizado, que a gente chama de levantar, tá certo? Para quem que é? Para um pessoal de mais idade, pessoal com sobrepeso, pessoas que estão com alguma lesão em recuperação. Então a gente pega essa pessoa e faz um trabalho mais específico. Pega um horário dentro da clínica, né? Vai e faz um trabalho individualizado, ou no máximo com 4 pessoas. Esse trabalho mais específico. Uma outra ideia de trabalho é em grupo, tá? Que a gente trabalha jogos, dinâmicas em grupo, brincadeiras, esportes, alongamentos, que é feito num grupo como um todo. Também temos uma outra ideia que a gente monta academias dentro da comunidade. Tá? Geralmente é um horário fora da temática em grupo, marcado lá 3 vezes na semana, que a gente entende que é um número legal de aulas, e damos aulas de musculação, fazendo todo um acompanhamento, né, com avaliação física a cada mês e vendo como o nosso aluno está evoluindo no aspecto físico, né? Nesse sentido aí. Existe algum trabalho individualizado? Ou seja, uma pessoa que adotou uma postura física em função do uso de álcool e drogas e vocês acabam desenvolvendo um trabalho individual para essa pessoa? Sim, sim. Se percebe muito nesse público, Daniel, principalmente a cifose, que é a pessoa que fica um pouco mais à frente, o ombro mais deprimido, tá? De ficar debruçados nos bares, baixa autoestima leva a isso, você ficar com corcunda. Então a gente começa a trabalhar com o nosso aluno, exercícios aí voltado um pouco a RPG também, né? E tem que ser individualizado, precisa de uma preocupação muito maior. E eu vejo assim, Daniel, para corrigir essa postura dele, 50% é o nosso trabalho com ele de consciência corporal, e 50% é a vontade dele de se impor, falar, não, eu sou uma pessoa diferente, eu quero mudar, eu estou aqui, eu quero uma vida nova. Aí desse processo de sair daqui, ele começa a olhar o mundo, né, como um todo, né, e começa a olhar para frente. Também temos nas aulas de educação física algumas brincadeiras, né, que eu passo para eles, galera, agora eu não posso falar, eu tenho que me comunicar com o corpo. E nessa hora é interessante que não dá mais para olhar para o pé, eu tenho que levantar a cabeça. Então eu forço isso em jogos e brincadeiras também, tá? Que é uma ideia pensando aí na consciência corporal do nosso aluno. Ok. Como que a atividade física ela pode contribuir então no processo de recuperação? De uma maneira geral, como que isso funcionaria? Tá bom. Eu vou trazer alguns tópicos, Daniel, tá bom? Um deles, Daniel, vamos pensar um pouquinho a respeito da vida de uma pessoa antes de chegar na comunidade terapêutica. Geralmente, se alimenta mal, sim, dorme muito mal e é o uso abusivo de droga o tempo todo. Quando você usa droga, o seu coração ele vai a 200, 220, vai embora. Só que o que acontece? Está naquela carcaça que não está preparada para aquilo. E o nosso corpo é muito inteligente, ele tem que se manter acordado, tem que se manter vivo. O nosso cérebro consome 30% da energia de todo o carboidrato que a gente come. Então, 30% do carboidrato que você come, o cérebro usa para se alimentar. Seu corpo, na adicção ativa, usando droga, ele economiza energia, buscando até de massa magra, né? Para ficar vivo, ficar lúcido.
Então vamos congelar isso aqui. Ele entra dentro da comunidade terapêutica. Ele começa a comer bem, começa a dormir bem. Ótimo, né? O familiar vai lá daqui 10 dias, ele já está com a maçã toda bonitinha, rosada. Só que aí, Daniel, acontece um probleminha a mais. O corpo não entende do dia para a noite que isso está acontecendo. O corpo, ele continua guardando energia. Ele está achando que ele está naquela vida lá de trás. Esse processo demora mais ou menos 3 meses para ele se equilibrar. Então, se eu não entrar com uma atividade física, ele passa num estado normal, que seria legal, e começa a desenvolver uma pequena obesidade, uma barriguinha, ou quem já está em tendência, faz um sobrepeso muito grande, entendeu? Então, nesse momento que o meu corpo não identificou ainda que eu estou numa vida diferente, é importante entrar com atividade física para fazer essa regulação, tá? Eu vejo que esse aí é uma grande importância quando o meu aluno está chegando. Tá, Joia? Eu acho que eu consegui explicar um pedacinho do que a gente faz lá dentro. É um processo de reeducar, né? Na verdade, você coloca que o corpo precisa se reeducar. Os hábitos, a maneira como que a pessoa estava vivendo antes de ser internada é totalmente diferente da rotina que é empregada dentro do centro de tratamento. Com certeza. Pessoa que infelizmente se droga, ela não come direito, ela não cuida do corpo, ela não cuida de si. E a partir do momento que ela está institucionalizada e tem a oportunidade também de ter todos esses hábitos assim, de uma maneira de se reeducar, ela passa por esse processo que envolve as atividades físicas que então ajudam, né, com que ela consiga, dentro dessa linguagem corporal, se readaptar. Com certeza, e muito. Continuando a linha que você me perguntou, né, Daniel, que daria para a gente falar quase a noite inteira, né, queria ressaltar um outro aspecto, como que a minha atividade física pode me ajudar em respostas psicológicas e emocionais. Você já viu aquela brincadeira assim, conte até 10 para tomar uma decisão, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Uma pessoa totalmente sedentária, a pulsação cardíaca geralmente ela é maior do que uma pessoa treinada, tá? A pessoa treinada, que eu digo, Daniel, é o nível normal, tá? Não é atleta na ocasião nossa. Então, outra vantagem de uma pessoa treinada, o coração dela chega a 220, a sedentária também chega a 220. Só que rapidamente, quem é treinado, o coração chega ao normal e a sedentária demora mais. Então, pensando nessa linha de raciocínio, se eu trago atividade física para o meu aluno, se eu condiciono ele um pouco melhor, ele vai voltar para o seu sistema basal mais rápido. Então, se eu receber uma informação de alegria, de tristeza, de raiva, boa ou ruim, se eu respirar, eu volto ao sistema basal mais rápido do que uma pessoa sedentária. Eu vou ter mais frieza para tomar uma atitude, uma resposta mais madura. Então, isso contribui muito à atividade física, porque eu oxigeno melhor o meu cérebro. Então, assim, eu procuro dar ênfase para o meu aluno nesse sentido também, porque dentro de clínicas e comunidades, ele passa por várias provações, né? Não é fácil você ficar internado aí, em alguns casos, 2, 3, 4, 5, 6 meses ou mais, né? Ele precisa de estar a todo momento agindo e reagindo aos estímulos que existem lá, tá joia? Não quero virar um monólogo, né? É que a pergunta é um pouco ampla, mas eu penso também que ajuda muito, Daniel, na autoestima dos nossos alunos, tá? Tem muitos alunos que não têm a noção das coisas que o corpo pode desenvolver, entendeu? Então, assim, eu vejo que melhora a autoestima. Tem aluno nosso que começa a olhar para o espelho, coisa que ele não fazia um tempo atrás, né? Começa a ter prazer em se barbear, em cortar o cabelo. Eu vejo uma preocupação dentro das comunidades e clínicas e o pessoal está bem alinhado, não muito por cobrança da clínica, mas porque a pessoa quer realmente uma vida nova. Então ele vem para a minha aula, ele tira a camisa, ele transpira. Eu vejo que isso aí ajuda muito nesse processo, entendeu? A atividade física aí nas clínicas. Muito bem. Você não só trabalhou ou trabalha dentro de instituições voltadas para o tratamento da dependência química, como você também já deu aula para pessoas que são consideradas, vamos colocar assim, normais, sim, né? Sim. Cada um com a sua necessidade. Agora, existe uma diferença? Você nota um déficit entre as pessoas que não fizeram uso de droga para o dependente químico? Tá. Daniel, muita. Infelizmente, muita, tá? Dá para abordar em vários aspectos aí, mas principalmente equilíbrio, atenção, pensando em força física também, coordenação motora, tá? Então eu vejo que são aspectos que as drogas afetam muito,
tá? E é um déficit bastante considerável. Nessa questão também, Daniel, entra uma outra discussão que é a seguinte, pensando em repertório motor, né? A dúvida que é levantada aí por mim, pelas pessoas que trabalham com a gente e no mundo acadêmico é o seguinte, essas pessoas, elas realmente têm esse déficit ou na hora que era para ter toda essa carga motora estava fazendo outras coisas? Por exemplo, usando drogas ou numa vida um pouco mais conturbada, tá certo? A resposta que eu tenho para dar para isso é que a gente vem percebendo que é as duas coisas juntas. Eu não tive tempo de construir muitas vezes esse repertório motor, e o pouco que eu construí, muitas vezes eu venho destruindo com o uso abusivo de droga. Tá? E aí, mais uma vez, ressalta a importância da atividade física dentro da comunidade, onde a gente vem trabalhar, né, muito jogos, atividades dinâmicas em grupos que trabalhem isso. Tá? Para você ter uma ideia, a gente tem um grande leque de jogos cognitivos. Então é um jogo possível, Daniel, porque muitas vezes o meu aluno ele quer se esconder atrás da fratura na perna, ele quer se esconder atrás da idade, que eu não consigo correr, não consigo pular. Mas esse jogo, Daniel, são jogos parados, sentados, que a gente estimula muito o cérebro, a cabeça. E tem estudos que mostram para mim que esse perfil de jogo eu consigo fazer transferência na minha vida corrente, para atividades do dia a dia. Tá? Ok. Agora, você nota alguma diferença entre o público masculino, feminino, né? Você atua em centros de tratamentos que desenvolvem um trabalho para o público masculino adulto, para o público masculino de menores de idade sim. E também para mulheres. Existe uma diferença em todo esse processo? O perfil, com certeza, é diferente. Mas dentro das atividades físicas, o menor de idade se desempenha melhor que o adulto, ou as mulheres são um pouco mais, vamos colocar assim, preguiçosas do que até certo ponto o adulto. Como que funciona isso? Tá. Vou começar com os adolescentes, tá, comparado aos adultos. Eu vejo que os adolescentes, parece, Daniel, na minha percepção, não é um estudo científico, né? Mas que ele tem um retardo na atividade física que ele pratica. Então, vamos supor, um jogo muito simples de pega-pega, que talvez numa idade normal ia atrair bastante um aluno de 11 anos, que nunca usou droga, e que aí ele vai passando por esse processo e não atrai mais a esse jogo, o meu aluno de 14, 15 anos gosta muito dele. Mas por quê? Não teve a experiência de brincar daquele jogo na hora certa. Então, muitas vezes, jogos que a gente costuma jogar com 8, 7, 9 anos, o meu aluno de 12 anos, ele gosta de jogar aquele jogo, porque não teve aquela experiência naquele momento. Jogos que se joga com 14, 15 anos, o meu aluno de 17, 18 ainda gosta. Entendeu? Então, eu vejo assim que eles adoram a atividade física, eu procuro com crianças e adolescentes ainda enfatizar muito mais aí a questão de jogos com alta intensidade física, bastante mobilidade, movimentação. E trabalhar a questão da competição, né, que está um pouco conturbada na cabeça deles, né? Essa coisa, eu posso competir, ele pode ser o meu amigo? Muitas vezes ele vê aquilo, não, eu estou competindo, ele não é meu amigo, né? Então, assim, a competição é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, principalmente no meu grupo de adolescentes, tá? Pensando em comunidades femininas, tá? A minha amostra não é muito grande comparada aos homens, é uma amostra pequena de uma comunidade, mas pelo menos esse público que eu trabalho lá, elas são muito ativas, elas adoram a educação física, muda um pouco a questão assim do estresse físico, né? Claro que a carga é um pouco menor, mas quando ela começa a olhar para o corpo, pensando em autoestima, ela também é aquela mulher igual que tem na rua, né? Que quer ter um corpo bonito, um corpo desenhado, né? E ela quer buscar isso. Então ela recorre a mim e vê, opa, o que a gente pode melhorar? Não, vamos melhorar através disso. Então as aulas com o público feminino têm sido assim, bem gratificante. Elas estão bem empenhadas em fazer sim, tá? Percebo aí que em jogos cognitivos, comparando com os homens, tem um perfil de jogo que ela gosta mais, tá? Que são jogos em roda, mas como um todo, Daniel, depois que a pessoa entende que é realmente necessário, elas abraçam a causa e realmente faz a aula com muita qualidade. Muito bem.
Você acredita que as atividades físicas, elas podem ajudar no processo da desintoxicação? Então, a pessoa chega para o centro de tratamento. Tá. Ela está passando por processo de abstinência, retirada da química do organismo. Certo. Né? Você acredita que a atividade física pode ajudar nesse momento do tratamento, ou seja, nesse processo de desintoxicação? Sim. Daniel, eu penso que sim, e com certeza sim. Tá? Eu aumentando o fluxo sanguíneo, eu faço que tudo no meu corpo acelere. Tá? Então, se eu tenho toxinas aí que o meu corpo precisa expelir, com certeza ele vai mandar mais rápido embora. Só que aí, Daniel, entra um cuidado muito grande. Porque se eu estou falando de desintoxicação, eu estou falando do início do trabalho. Então, eu preciso fazer uma anamnese do meu aluno e perceber como que está meu aluno. Ele pode ser submetido a uma atividade física? Qual atividade física? Uma atividade física leve? Então, eu procuro, sim, estimular a atividade física numa fase inicial, mas com muita cautela, tá? Geralmente, esses grupos, eles são individualizados. A gente procura não misturar muito. Ou desce para uma parte que é mais leve, depois eu já deixo eles para um outro momento. Eu penso nessa linha. Temos alguns estudos aí que falam a respeito de quanto tempo essas toxinas ficam no corpo, né? E eles divergem um dos outros, né? Porque tem drogas diferentes, anos diferentes de uso, quantidade diferente. Tá? Mas eu penso que no início pode ajudar sim. Um pouquinho de cautela em qual esforço físico ser passado. Muito bem. E nos casos, por exemplo, a gente sempre fala, né, que um dos principais sintomas que caracteriza a dependência química é a compulsão e a obsessão. Compulsão é o ato repetido de você obter algo e a obsessão é aquela ideia fixa, onde a pessoa fica pensando no que ela vai fazer no dia seguinte para poder obter mais, né? Nessas questões que envolvem a compulsão e a obsessão, é muito comum as transferências ou substituições. Então, nós percebemos muitas pessoas que demonstravam comportamento compulsivo e obsessivo pelo uso de álcool e droga transferir para o sexo, para o trabalho e para outras atividades. Certo. Existem também as pessoas que transferem, né, a compulsão e a obsessão para a atividade física? Tá. Daniel, existe e é bastante, tá? Só que aí a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Até que ponto essa transferência está sendo positiva para o meu corpo, tá? Então, muitas vezes chega o aluno para mim e fala: professor, saindo da comunidade eu vou treinar de segunda a segunda. Não é necessário. Então, aí entra a hora que eu converso bastante com o meu aluno. Muitas vezes tem que ter um acompanhamento de um psicólogo também, acompanhando essa fase dele. Nada em excesso é bom. Muito menos a atividade física. O repouso para a atividade física é tão importante quanto o treino. Né? Eu submeto o meu corpo a um esforço físico, eu degrado meu sistema energético. Eu preciso desse tempo para esperar meu sistema energético subir e dar um novo estímulo. Então, se eu começo a treinar, e o pior, Daniel, não é só todos os dias. Temos alunos que treinam cedo e à noite, cedo e à tarde, 2 ou 3 sessões por dia. E muitas vezes essa obsessão começa a vir junto com o uso de anabolizantes, que é bastante complicado. Então, assim, eu vejo que eu procuro trabalhar bastante isso com o meu aluno, dentro da comunidade. Quando eu percebo que na comunidade já está começando a existir isso, principalmente nas minhas aulas de musculação, procuro conversar bastante com eles. Existe sim. Na verdade, existe toda uma realidade que incomoda um pouco, né? Nós notamos algumas pessoas, não só dentro do centro de tratamento, mas quando terminam, né, todo o tratamento, infelizmente acabam, né, adquirindo anabolizantes, fazendo uso de outras substâncias, que para nós também altera o humor. Tem pessoas que acabam ficando impacientes, intolerantes. Então a pessoa vem para um tratamento para justamente abrir mão por completo de tudo que é droga, e a pessoa infelizmente ainda acaba buscando outros recursos, né, para se satisfazer na questão que envolve o físico. Sim, Como que você vê uma pessoa que está no tratamento para dependência química, quando termina, faz academia e toma anabolizante? Como você vê essa realidade? Você acha que isso tem uma lógica? Você acha que isso é uma coisa que deveria as pessoas serem mais orientadas? Como que você vê toda essa problemática? Olha só, Daniel, ele está usando substâncias que vão alterar o humor, né? Muitas vezes eu vejo relato que isso é um início para uma recaída, tá? Então, assim, com a pessoa que está em recuperação, ela tem que buscar esse equilíbrio, não fazer uso dessa substância química, e muitas vezes, né, eu penso que ela tem que buscar um acompanhamento de um profissional lá fora também,
né? Porque se lá dentro ela tinha todo um acompanhamento, lá fora ela também precisa desse acompanhamento com um profissional especializado. Existe essas coisas porque o anabolizante, Daniel, ele cria uma ficção em você, né? Porque você cria uma ideia de um corpo que é complicado você manter, entendeu? A mesma coisa, você adquiriu uma Ferrari um dia, só que aí você não pode ter mais sua Ferrari, você vai ter que voltar para o Fusquinha. E anabolizante é isso, se eu quero ter a minha Ferrari todos os dias, eu vou, muitas vezes, falecer mais cedo, eu vou morrer mais cedo. Então eu penso que isso aí não é correto, a gente tem que conversar bastante a respeito disso, ter profissionais sérios, engajados nessa luta aí, junto com esse aluno. Muito bem. E é muito normal isso acontecer, muito normal. Com relação à evolução, né? Você entra na clínica fazendo uma atividade voltada para esse público, né? Sim. Como que é a evolução? Você nota a evolução decorrente das atividades físicas que são empregadas no tratamento dessa pessoa? Sim. Tem alguns jogos, brincadeiras, dinâmicas em grupo, Daniel, que tem a questão de avaliar, né, o que está acontecendo. E eu noto uma evolução muito grande, tá? Esse tempo aí de mais ou menos 6 meses que o aluno fica comigo, dá para a gente trabalhar bastante coisa. Uma evolução gritante no equilíbrio, tá, do nosso aluno. Uma evolução gritante também na retomada normal da massa muscular, ou quando tem um trabalho de musculação, ele melhora muito a massa muscular dele, né, a massa magra. Muitas vezes pessoas que chegam com sobrepeso na comunidade, a gente faz um trabalho afinco aí, várias vezes na semana, a gente consegue diminuir o percentual de gordura dele. Percebo também que melhora muito em comportamento entre os colegas, tá? Quem mais me ajuda, Daniel, hoje, nas aulas de educação física, pensando em recém-chegado, são realmente as pessoas que já estão nas aulas, tá? Então eu procuro fazer um grupo forte, um grupo que realmente entenda o que está acontecendo, e esse grupo que já está há um tempo lá, eles notam a necessidade e me ajudam a falar para aquele interno que está chegando, olha, isso aí vai ser bom para você, isso vai salvar a sua vida. Então assim, posso dizer com certeza, alunos que a partir de 2 meses, que realmente vestem a camisa, né, e fazem aula com frequência, a gente vê melhorias em vários aspectos, tá? Principalmente em relação entre os colegas, tá? Eu procuro fazer bastante, Daniel, jogos que trazem situação-problema. Então eu crio um estresse no jogo, de proposital, tá? Para ver como o meu aluno vai reagir. Geralmente, pessoas recém-chegadas são aquelas que mais explodem, aquelas que não têm tanta calma com o colega, com ele mesmo, que se cobra muito. Então, principalmente nesses jogos, a gente vê uma evolução grande de comportamento. Diria sim também que, pensando em comportamento, não é só por causa do educador físico que está lá dentro, porque toda uma equipe técnica, queria ressaltar aqui, que está trabalhando como um todo. Tá? A educação física é uma parcela que existe lá dentro, mas pensando, meu aluno melhora na educação física porque está também adquirindo um leque grande de experiências da clínica e vai melhorar na minha aula também. Eu vejo uma evolução grande. Ok. Nas questões físicas, né? Qual é a dica que você dá para quem está nos assistindo ou que vai ter acesso a esse vídeo num outro momento e está terminando um tratamento dentro de uma clínica e pretende fazer talvez ou dar continuidade às atividades físicas? Que dica que você tem para dar para essas pessoas? Tá joia. Daniel, a minha dica é que ela procure uma atividade que ela goste, que ela sinta prazer, que não é só uma modinha que está aí, que seja uma coisa que ela realmente gosta, tá? Para começar. E que comece devagar, pouco a pouco e assim, na frequência também, no máximo 2 vezes na semana, tá? Por quê? Eu saio de uma comunidade terapêutica, eu tenho uma vida lá fora para retomar, família, trabalho, e no grupo, e mais atividade física. Muitos alunos meus chegam assim, professor, eu vou fazer segunda, terça, quarta e quinta. Só que aí, Daniel, ele começa a fazer, muitas vezes não dá conta, aí vem a frustração. Então, é uma das primeiras coisas que ele se propôs a fazer saindo da comunidade terapêutica e não fez. Então, vamos supor, um impacto que dá para ele, né? Vem esse sentimento de frustração. Então, a minha dica escolha uma atividade física que você goste, um tempo curto, no máximo 1 hora, tá? Entre 30 minutos e 1 hora. E aos poucos você vai acertando a sua agenda e vai aumentando aí essa atividade física ao longo da sua vida. E que pegue para fazer, Daniel, para sempre, tá?
Eu acho que é uma da dica mais importante. Não adianta ser de 3 em 3 meses, nesse inverno. Não, eu vou devagarzinho, mas eu tenho noção que é para o resto da minha vida. Eu tenho que fazer em todas as idades de atividade física para ser feito. Ok. Obrigado a todos. Estamos encerrando mais um programa Sobriedade em Foco. Mais uma vez agradecer a sua presença, dizer que o trabalho que você faz dentro do centro de tratamento verdadeiramente ajuda muitas pessoas, né? E que isso prospere, que isso continue aí na sua vida. Antes de nós chegarmos até o final, você gostaria de deixar mais alguma mensagem, algum recado para as pessoas que estão nos assistindo? Tá joia. Eu sou muito grato, né, às instituições que eu trabalho. Eu acho que quem mais cresceu ao longo desses 7 anos que eu trabalho em comunidade terapêutica foi eu. Venho aprendendo muito, Daniel, dentro de comunidade terapêutica. Sou muito grato às pessoas, né, que nos acharam, inclusive você é um deles. Grato à família, todas as pessoas que estão ao meu redor. E uma mensagem aí de força, fé e esperança que o que motiva o meu trabalho, Daniel, que hoje eu vejo pessoas que quando eu comecei lá, faz 7 anos, que está limpo até hoje. Que bom. Então não tem motivação maior do que essa. É ver as pessoas bem, querendo o bem, né? Então acho que é uma contribuição grande para a sociedade e força para aquele adicto que está nas garras da adicção ativa, que tem um caminho amoroso para ele a seguir. Tá joia? Ok. Muito obrigado. O programa Sobriedade em Foco fica por aqui e até a próxima edição.